Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor, amém? Vamos começar essa terça-feira juntos, meditando um pouquinho nessa palavra maravilhosa, a palavra de Deus. Eu quero pensar um pouquinho mais sobre espírito, alma e corpo, e essa semana eu quero meditar um pouquinho sobre essas realidades, para que a gente possa entender como é que a gente se relaciona com Deus. Deus se relaciona conosco em espírito. Mas você precisa entender um pouquinho o que é alma, para você não confundir as coisas. Então eu quero ler para você hoje um texto do livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aí a gente vê os três elementos do homem, né? O pó da terra representa o corpo humano. Quando Deus sopra nas narinas do homem, Deus concede o espírito. E da junção do espírito com o corpo surge um terceiro elemento, alma. O homem passa a ser alma vivente. Então o que é alma? A Bíblia não tem pretensão nenhuma de dar definições científicas de nada. Todas as coisas que estão na Bíblia têm um fundo científico, mas a gente não lida com a Bíblia pela lente da ciência, né? A gente lida com a Bíblia pela fé, pela graça, pelo entendimento do Espírito. Então, por exemplo, a alma humana é dividida em três áreas, que a Bíblia chama de mente, coração e vontade. Okay? Mente é o raciocínio humano. Coração é a parte emocional do homem. E vontade é a capacidade de decisão. Capacidade de dizer sim ou não àquilo que a gente deseja, aquilo que a gente se propõe a fazer. Isso é vontade. Então, basicamente, a alma é isso, né? É diferente de espírito. Agora, quando o homem foi formado neste momento aqui, Deus queria que ele fosse espiritual e não almático, não ao mal, vamos dizer assim. Ou seja, ele teria que ser dominado pela parte espiritual dele. A Bíblia diz que Deus aparecia a Adão e Eva no jardim e tinha comunhão com ele. Agora, a Bíblia não fala que Deus aparecia fisicamente ou aparecia visivelmente. O que nos dá a entender que a percepção espiritual deles era tão elevada que eles eram capazes de perceber Deus sem ter que ver Deus. Esse negócio de ver, sentir, tocar e cheirar é uma coisa muito forte nas pessoas que são ligadas à alma. Quando o homem pecou no Éden, ele deixou de ser espiritual e passou a ser dominado pela alma e pelo corpo. Aquilo que devia ser sujeito ao homem passou a ser presidente do homem. Então hoje nós somos pessoas que já nascemos presididos pelo físico, pelas sensações, pelas emoções, pelo toque, pela visão, pelos apetites. Tudo isso tem a ver com essa área externa do homem. O homem não foi formado para ser dominado ou para ser dirigido, tocado, principalmente por essa exterioridade. A gente pode dizer que a alma é uma parte mais exterior do homem. A alma é o nervo exposto do homem, é aquilo que faz o homem sentir as coisas. Tudo que você sente tem relação com a alma. A alma também tem a ver com a sua personalidade, aquilo que você é na personalidade. Cada pessoa tem uma personalidade, tem um padrão personal, né? Ou é mais calma, ou é mais agitada, ou é mais falante, ou é mais introvertida. Isso tem a ver com alma, não tem a ver com espírito. Quando você se converte a Cristo, a sua personalidade basicamente permanece a mesma. Deus não muda a sua personalidade, Deus muda o seu caráter, que é uma outra coisa, né? Agora, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para você entender textos como este, você vai perceber que você não pode entender isso relacionado com a alma humana nem com o corpo humano. Quando Paulo diz que nós somos novas criaturas, ele está se referindo ao espírito humano, que é regenerado de uma vez por todas.
Quando Deus regenera o nosso espírito, Ele faz isso de uma maneira instantânea e eterna para sempre. Isso significa que o nosso espírito não passa por processos de evolução. Glória a Deus por isso. Porque a gente não tem que ficar reencarnando vida após vida para a gente melhorando a nossa condição humana. Então, a Bíblia diz que quando Jesus vem à nossa vida, Ele regenera o nosso espírito caído, que foi manchado em Adão. Nós somos transformados de uma vez por todas, para toda a eternidade. Quer dizer que em espírito nós temos a perfeição que nós sempre teremos por toda a eternidade, quando a gente nasce de novo, quando a gente é regenerado. Então o nosso espírito é a primeira parte que recebe uma coisa chamada redenção, ou restauração. Amém? Jesus veio restaurar a humanidade, veio redimir a humanidade do pecado, do poder da queda, do poder de Satanás. E Ele faz isso da seguinte maneira: primeiro, Ele regenera o espírito. Em segundo lugar, Ele vai trabalhando conosco ao longo da vida para que a nossa alma seja transformada a cada dia. E por último, um dia Ele vai restaurar o nosso corpo, transformar o nosso corpo de uma maneira maravilhosa. Nosso corpo será um corpo transformado, espiritual, será um novo corpo. Então nós fomos salvos em espírito, estamos sendo salvos na alma pela renovação da nossa mente e seremos salvos de uma vez por todas quando Jesus transformar esse corpo, né? Na ressurreição ou quando Ele voltar. Diz a palavra de Deus que nós poderemos ser transformados, né? Em piscar de olhos. Então hoje eu quero que você pense a profundidade disso, para que você lide com Deus de acordo com a nova natureza que você recebeu em espírito. O que você é em espírito, em Cristo, não tem nada a ver com os seus sentimentos. Não confunda sentimentos com a nova natureza que você tem. Quando Paulo fala aquele que está em Cristo, nova criatura ele não está se referindo a sensações, emoções, sentimentos. Ele está se referindo ao espírito. Se você tiver consciência de que você é uma nova pessoa, absolutamente nova em espírito, você agora pode transformar sua mente de acordo com essa realidade. Então as suas emoções vão se adequando a isso, o seu comportamento vai se transformando e você vai se transformando numa pessoa nova na alma, porque você já é uma pessoa nova em espírito. Amém? Hoje eu quero parar por aqui porque eu não posso me alongar muito. A finalidade nossa é dar apenas um glimpse dessa realidade. Mas você, a partir de agora, vai começar a ter uma nova visão a respeito de que você pode ter uma relação com Deus, não baseada em sentimentos, não baseado no que você está sentindo no seu corpo, mas baseado na fé de que você é uma nova criatura totalmente regenerada em espírito, para a glória de Deus, e que Deus pode habitar aí, no teu espírito. Deus só pode habitar no teu espírito porque você é perfeito em espírito quando você é regenerado pelo poder sobrenatural dele. Essa é uma verdade gloriosa que nós precisamos dar graças a Deus todos os dias, como Deus nos transforma de uma maneira gloriosa, eterna, permanente, dentro do nosso espírito, para que a gente possa ter uma nova condição de comunhão com Ele. Amém? Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado pela realidade da nova natureza, da nova criação. Em Cristo Jesus nós somos uma nova criação, nós não temos mais nada a ver com Adão, não temos mais nada a ver com a velha natureza. Nós temos recebido do Senhor uma natureza completamente transformada, para que nós possamos ser morada do Senhor em espírito. O Senhor mora em nós, habita conosco, está em nós, no nosso espírito. E para que nós possamos ter comunicação perfeita, sem pecado, com o teu espírito. Porque o Senhor tirou do nosso espírito todo o pecado, toda mancha, toda malignidade, toda identidade com o mal. E colocou dentro de nós a tua identidade em espírito. Glória ao teu nome por essa verdade. Eu quero que os meus irmãos saibam quem eles são em espírito, para que eles não se enganem
para que eles não pensem que eles são alma apenas. Eles são espirituais, eles têm agora uma nova identidade para andar contigo. Eu quero te agradecer por isso. Em nome de Jesus, que esse dia seja um dia de bênção, um dia de vitória, porque nós temos uma realidade espiritual, celestial já. Nós não precisamos esperar ir para o céu para que nós sejamos espirituais. Nós já somos filhos de Deus aqui e agora. Nós temos direito de ter vitória, poder, glória neste lugar que emana do Espírito e não da nossa alma fraca e pobre. Ajuda-nos a entender isso, porque isso é motivo de grande vitória na minha vida e na vida de todos que estão me acompanhando nesse vídeo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amanhã a gente se vê novamente para a glória do Senhor. Amém.